nós coloquemos esses impulsos para a glorificação do nome de Deus, a adoração expressa do seu nome, numa região mais periférica da nossa vida. Talvez nós nos preocupemos com outras coisas da vida espiritual e não nos preocupemos tanto com a prática da glorificação do nome de Deus, do dar graças a Deus, do viver uma vida de louvor. E quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós vemos que essa percepção que nos leva a colocar a prática de adoração, de louvor e de dar glórias a Deus numa posição periférica não está correta. Na verdade, na Bíblia, e isso em especial no Novo Testamento, a prática de glorificar a Deus de forma expressa, de ter uma vida marcada por isso, glorificando a Deus, dando graças ao seu nome, louvando o seu nome, é um dos ideais maiores da vida cristã. E o apóstolo Paulo mostra isso em algumas ocasiões. Vamos olhar isso rapidamente aí no Novo Testamento. Vejam, por exemplo, o que acontece, e eu gosto de frisar isso, já tenho frisado isso algumas vezes, mas quero destacar aqui novamente, não posso deixar de destacar. Vejam, por exemplo, o que acontece em Romanos 1. Aqui em Romanos 1, no versículo 21, o apóstolo Paulo aponta para a raiz de toda iniquidade. Todo tipo de prática imunda, reprovável, pecaminosa, vil, todo tipo de pecado começa aqui. No versículo 21, veja o que diz o texto. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, aqui ele está falando que os homens tiveram acesso ao conhecimento de Deus por meio da criação. Porque a criação proclama que Deus existe, diz o apóstolo Paulo. E esses homens então conheceram a Deus pela criação, seus atributos, sua grandeza, sua glória, seu poder. Mas eles, tendo conhecimento de Deus, vejam o que eles fizeram, ou vejam o que eles não fizeram. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram. E aqui começa um processo aterrador. E o texto diz, eles tendo esse conhecimento, não o glorificaram como Deus, e mais, nem lhe deram graças. Essas coisas vêm junto. Glorificar a Deus e dar graças são palavras praticamente irmãs gêmeas. A pessoa que glorifica a Deus é a pessoa que dá graças a Ele. Senhor, eu glorifico o seu nome, eu lhe dou graças, eu glorifico ao Senhor pela criação, pelo seu poder, por sua misericórdia, por sua salvação, por sua provisão. Eu lhe dou graças e glorifico o seu nome. Essas coisas vêm junto. Esses homens não fizeram essas coisas. Esses homens não agiram como Jacó. Jacó ouviu, teve conhecimento de Deus e reagiu como? Adorando a Deus. Mas esses homens não. O texto diz, eles não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. E então começa um processo assustador. Vejam como continua. Eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, ou seja, começaram a pensar coisas vãs, bobagens. O universo surgiu de uma explosão. O homem veio de uma evolução aí aleatória e natural. Raciocínios falazes, ideias vazias, bobagens, tolices, invenções, absurdos. E começaram a dizer essas coisas. O coração deles então se obscureceu, entrou em trevas. O coração deles entrou numa nuvem escura e se tornou um coração insensato. E então prossegue esse processo, esse declínio moral, vai caminhando. Onde começou o declínio moral? Eles souberam quem é Deus, viram seus atributos na criação, mas negaram tudo isso, não glorificaram. Aí começou o problema. Não lhe deram graças, aí começou o problema. E então o coração deles começou a entrar na escuridão. Onde esse coração obscurecido, pela ausência da glória ao nome de Deus, pela ausência do dar graças a Deus, onde esse coração obscurecido vai levá-los? É simples. Vejam o versículo 28. E você verá o fim do processo.
Vejam o fim do processo, é aterrador, é assustador, Deus nos livre disso. O texto diz, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, lá atrás no comecinho, não lhe deram graças, não glorificaram. O texto prossegue, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Que coisas? Versículo 29 explica, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Isso aqui é um monstro. É um monstro. Não é um ser humano. É um monstro. Deus nos livre disto. É o perfil do homem mais ímpio que podemos imaginar. Onde esse homem nasceu? Como ele surgiu? Como ele aparece aí nas ruas? Muito simples. Esse homem, lá atrás, não glorificou a Deus e não lhe deu graças.